A Microsoft tem experimentado um crescimento expressivo por várias décadas. Há tempos é reconhecida como uma das maiores empresas do mercado. Contudo, nos últimos anos, seu progresso tem sido notavelmente acelerado. Basta observar os números de 2021, com vendas superando a marca de 168 bilhões de dólares, mais que dobrando em relação à década anterior, e consolidando sua posição como a 15ª maior empresa dos Estados Unidos. Não demora muito para que a Microsoft retorne às manchetes com suas impressionantes aquisições, uma após a outra, no mercado de ações. Sendo a terceira empresa a alcançar a avaliação acima de $1 trilhão e a segunda a ultrapassar os 2 trilhões, é justo chamá-la de uma empresa multibilionária. Poucas vezes se vê uma empresa atingir tal magnitude, e embora tenha cometido alguns erros ao longo do tempo, é inegável que a Microsoft se destaque como uma das maiores histórias de sucesso de todos os tempos. Remontando a sua história, em janeiro de 1975, a revista popular de eletrônica estampou na capa o Altair 8800, desenvolvido pela empresa de computadores MITS, que se tornou o primeiro microcomputador de sucesso comercial. Duas pessoas que leram essa revista foram os entusiastas de computadores, Paul Allen e Bill Gates, amigos desde a adolescência. 3 anos antes, eles haviam fundado uma pequena empresa chamada Trafo Data, nomeada após o equipamento que projetaram para analisar dados de tráfego, que vendiam para alguns departamentos de trânsito locais. Porém, foi o momento em que se depararam com essa revista que perceberam que os computadores logo se tornariam mais acessíveis em termos de preço. Nesse ponto, enxergaram a oportunidade de lucrar vendendo software para esses computadores. O plano deles era entrar em contato com o fabricante desse computador e afirmar que já estavam desenvolvendo uma linguagem de programação que facilitaria a criação de programas, tornando o computador mais atraente para potenciais usuários. Alegaram que seriam capazes de apresentar essa linguagem em poucas semanas, embora haja dúvidas se realmente já estavam trabalhando nisso naquele momento. De qualquer forma, conseguiram concluir a tempo e distribuíram o software sob o nome Altair Basic, que posteriormente evoluiu para Microsoft Basic. Esse foi o ponto inicial da Microsoft, cujo nome foi uma junção das palavras microcomputador e software. No primeiro ano, obtiveram um faturamento de $16 mil, mas até o final da década de 1970, estavam faturando mais de $1 milhão anualmente, escrevendo e licenciando diversas linguagens de programação para diferentes computadores. Quando se trata dos fatores-chave para o sucesso da Microsoft, é difícil encontrar palavras precisas, mas implacável e determinada são algumas que se encaixam. A empresa ganhou uma reputação de lutar agressivamente, e muitos argumentam que, em algumas ocasiões, até de maneira controversa, contra seus concorrentes. Um exemplo disso ocorreu em 1980, quando a IBM procurava um sistema operacional para seu novo PC, e o sistema líder da época era o CP/M, desenvolvido pela Digital Research. As negociações entre as duas empresas não avançaram, e a Microsoft entrou em cena afirmando que poderia fornecer um sistema operacional. Assim, abordaram um indivíduo chamado Tim Patterson, de uma empresa menor em Seattle, que havia desenvolvido um sistema operacional chamado 86DOS, mais tarde conhecido como MS-DOS, que, acredita-se, era fortemente baseado no CP/M. A Microsoft adquiriu esse sistema, fez algumas alterações e o rebatizou como MS-DOS, que foi incluído nos PCs da IBM. A Digital Research, criadora do CP/M, ficou insatisfeita com essa situação e, para evitar um processo judicial, a IBM decidiu oferecer ambos os sistemas em seus PCs, deixando a escolha para o comprador. No entanto, o CP/M acabou custando mais,
e nesse momento, já era incapaz de competir com o MS-DOS, o que levou à derrota do produto da Digital Research. Ao longo dos anos, a Microsoft enfrentou grandes concorrentes, e um exemplo notável ocorreu anos atrás, envolvendo uma questão de direitos autorais com a Apple, em 1985. Nesse ano, a Microsoft lançou o Windows 1.0, que não obteve grande popularidade. O design do sistema operacional foi influenciado pelo GUI, interface gráfica do usuário, do Macintosh, inclusive com partes licenciadas da Apple. Entretanto, ao apresentarem o Windows 2.0 em 1987, surgiram grandes diferenças, permitindo que as janelas se sobrepujassem umas às outras, e essas alterações tornaram o sistema muito mais bem-sucedido. Em pouco tempo, venderam 1 milhão de cópias do Windows 2.0 até o final do ano. A Apple, então, moveu uma ação contra a Microsoft, alegando que as exibições visuais eram demasiadamente similares às suas. Contudo, a decisão final favoreceu a Microsoft, argumentando que a maioria das semelhanças estava coberta pelo contrato de licenciamento inicial para o Windows 1.0. Outro exemplo notável envolveu a aquisição da empresa de software financeiro Quicken pela Microsoft em 1994, por um montante de 1,5 bilhão de dólares. A Quicken detinha 70% do mercado na época, com mais de 6 milhões de usuários. Essa aquisição levantou questões sobre um possível monopólio, pois significava que a Microsoft estava buscando controlar quase todo o mercado, já que possuía outros 22% com o seu software concorrente, chamado Money. Em 2000, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos considerou que essa situação poderia levar a um monopólio e tentou impedir a aquisição. No final, a Microsoft concordou em conceder a outros desenvolvedores a oportunidade de criar software para o Windows. Outro fator importante para o sucesso da Microsoft foi sua abordagem financeiramente cautelosa. Desde o início, Bill Gates desejava manter grandes quantias de dinheiro em reservas, garantindo que a empresa pudesse operar por um ano sem receber qualquer receita adicional. Além disso, ele era criterioso ao contratar novos funcionários, buscando apenas os essenciais, e mantinha os salários baixos, complementando-os com opções de ações valiosas. Essa abordagem conferiu estabilidade financeira à empresa. Outro elemento chave para o sucesso da Microsoft foi sua diversidade nos negócios. Ao longo dos anos, a empresa expandiu-se para diversos segmentos, tornando-se uma gigante da indústria de tecnologia. Inicialmente, desenvolveram linguagens de programação e sistemas operacionais, como o DOS e o Windows. Posteriormente, adentraram no mercado de produtividade com o Microsoft Office, e expandiram para o setor de jogos com o Xbox e aquisições como a da Bungie, criadora do Halo. Além disso, estiveram envolvidos em dispositivos, como a linha Surface, e em diversas outras áreas, como aquisições relacionadas à internet e à nuvem, como o Skype, LinkedIn e Bethesda. Em resumo, o sucesso da Microsoft deve-se a uma combinação de fatores, como a capacidade de enfrentar concorrentes, a diversidade nos negócios, a abordagem financeira cautelosa e a visão estratégica ao longo dos anos. Esses elementos contribuíram para torná-la uma das empresas mais influentes e bem-sucedidas da indústria de tecnologia.